Senhor Presidente Regional, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Senhor Secretário das Finanças, Senhores Deputados. Passados 10 meses de discussão de um orçamento que foi aprovado apenas com os votos do PSD nesta Casa, vem o Governo apresentar a primeira revisão orçamental numa ordem de grandeza de 13,8 milhões de euros, onde se prevê uma redução ou uma implicação nos impostos indiretos, mais precisamente no IRC, por contrapartida dos impostos diretos com o aumento do IVA, no mesmo valor, tendo por objetivo cobrir os encargos e aumentos dos salários na função pública determinada e imposta pelo Tribunal Constitucional. No entanto, é de salientar o seguinte: a alteração funcional da despesa neste orçamento retificativo será feita em parte na redução das funções económicas, no valor de 4,5 milhões de euros. Aqui encontra-se incluído 1,8 mil milhões no turismo, coisa que eu não percebo. No nosso entender, deveria ser feita na sua totalidade no lado da despesa corrente do Governo, especialmente nas despesas de funcionamento e nos consumos intermédios. Senhor Presidente, Senhor Secretário, este orçamento retificativo não corrige, não retifica o essencial, o óbvio. Como sabe, Senhor Secretário, a execução orçamental de setembro que o seu Governo apresentou um déficit nas contas regionais na ordem dos 337 milhões de euros, o que representa cerca de 7% do nosso PIB regional, mais do dobro do país, contribuindo para este elevado déficit uma rubrica designada por juros financeiros e juros de mora, num valor de 297,5 milhões de euros, onde, no mesmo período homólogo, o valor pago era apenas de 55 milhões de euros, restando-se assim uma variação superior de 438%. 438%. Ou seja, um desvio ou uma derrapagem orçamental, nomes que o Sr. Secretário não gosta de ouvir, derrapagem orçamental, mas o que é facto é que existiu, na ordem dos 190 milhões de euros, em relação ao valor previsto no orçamento inicial para 2014, onde se previa apenas um montante de 107 milhões de euros. Vou repetir, no orçamento para 2014 estava previsto apenas juros de mora 107 milhões de euros e já foram pagos 297 milhões de euros, mais 438%. Sr. Secretário, não fazia todo o sentido a sua revisão orçamental deste valor? Não teria toda a lógica e o bom senso a correção deste brutal desvio que fosse feita nesta primeira revisão orçamental aqui apresentada hoje nesta Assembleia? Sr. Secretário, gostaríamos de conhecer as razões que levaram ao não apresentar a devida correção neste orçamento. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Secretário, não seria também expectável que aproveitasse esta primeira revisão orçamental a tão prometida redução do custo das PPs, via litoral e via expresso, que nos custa aos madeirenses, paga pelos nossos impostos, uma verba anual superior a 136 milhões de euros, que já custaram até o momento mais de 1.000 milhões de euros, faltando ainda pagar até 2029 mais 1,6 mil milhões de euros, obras que apenas custaram ao erário público 574 milhões. O CDS pergunta se não seria este momento de conhecer a redução na ordem dos 25% a 30% no valor anual pago, que representaria uma diminuição na despesa superior entre os 30 e os 35 milhões de euros ano. Senhor Secretário, passados que foram 3 anos de negociações com os concessionários da via litoral e via expresso, a região já perdeu aproximadamente mais de 100 milhões de euros pela incompetência, pela falta de rigor e pela falta de capacidade negocial com estas concessões da via litoral e via expresso. Senhor Secretário, por quanto mais tempo será necessário essa renegociação? Gostaríamos nós de saber. Senhor Secretário-Geral, voltando à execução orçamental de setembro, podemos constatar o aumento da despesa corrente na ordem dos 49%, cerca de 313 milhões, comparado com o mesmo período homólogo. Repito, uma despesa corrente superior a 313 milhões comparado com o período homólogo.
Uma diminuição da despesa de capital, diga-se investimento público, na ordem dos 85%, num valor total de 784 milhões de euros. É inferior ao investimento previsto em relação ao período anterior, de 784 milhões de euros, podendo-se afirmar que a consolidação orçamental está a ser conseguida no lado da despesa corrente, mas sim no lado do investimento público, ou então deixamos de efetuar pagamentos de investimentos e acordos de dívida de anos anteriores, o que não deixa de ser curioso e lamentável. Gostaríamos de saber a sua justificação, se a consolidação orçamental está a ser feita pelo lado da despesa ou pelo lado do investimento, ou então pelo lado do não pagamento dos acordos assumidos e não pagos. Senhor Secretário, no final de 2014, completaram-se 3 anos da assinatura do PAEF. Os madeirenses conheceram e sentiram na pele os piores anos da sua autonomia. Foram pedidos os maiores sacrifícios fiscais nos últimos 40 anos, governados por uma maioria do PSD, que nos empurrou para um abismo financeiro com todas as consequências sociais e económicas, muitas delas irreversíveis num curto prazo, deixando numa região mais pobre, mais vulnerável nas próximas gerações futuras. Sr. Secretário, os madeirenses já concluíram que estão a ser esmagados pela maior carga fiscal do país, no que toca ao IVA, no IRS, no IRC e no Imposto de Combustíveis. Pagam mais 20% em relação aos Açores, Sr. Secretário, e têm uma carga fiscal superior em cerca de 17% em relação ao país. O custo de vida é mais caro aqui na Madeira. Temos uma maior taxa de desemprego recorde em termos nacionais. As taxas portuárias são 10 vezes mais caras em relação ao continente e aos Açores. Tarifas aéreas incomportáveis. Estagnação total do nosso tecido empresarial. Mais falências, mais dor e mais sofrimento. E passo a citar alguns números que era importante que o Sr. Secretário ouvisse. Entre o ano 2011 e 2013, após a assinatura do PAEF, os madeirenses com mais desempregados, com menos população ativa, pagaram mais 80 milhões de euros em 2 anos. Pagaram mais 80 milhões de euros em 2 anos. Quer isto dizer que a carga fiscal aumentou em 17,7% em relação a 2011 e que o pedido de compra diminuiu em cerca de 20% em todos os madeirenses. Não vale a pena apontar o dedo acusando o Governo de Lisboa, tentando sacudir as responsabilidades e dizer que o PAEF é uma imposição da República, porque não é verdade. O PAEF só foi devido à falta de rigor orçamental dos últimos 10 anos que governou o Governo do PSD na Madeira. O PAEF é o epílogo da desastrosa governação do PSD Madeira pela sua incompetência e teimosia num modelo de desenvolvimento obsoleto e esbanjador que subjugou a região às condições impostas por Lisboa. Aqui tem toda a razão, mas quem levou a Madeira a pedir o PAEF foi o Governo do PSD e não os madeirenses. De uma vez por todas, é preciso desmontar a ideia que é feita pelo PSD Madeira com o Governo Regional de que os cortes nos salários, nas pensões, o aumento da carga fiscal é a obra do Governo da República. Não é verdade. É a obra do Governo Regional da Madeira. O Governo Regional do PSD é o responsável por esta situação e pelo esmagamento financeiro junto dos madeirenses. É por isso que o CDS-PP foi sempre contra este plano e desde a primeira hora que defende a sua renegociação. Precisamos, por estar provado, e está mais que provado, que não há condições para pagar a dívida monstruosa, oculta e os juros do serviço da dívida. Quero lembrar que o Tribunal de Contas aqui apurou, no ano passado, 505 milhões de juros, só acordos de dívida e juros não pagos. Apenas foram pagos, como o Sr. Secretário acabou de dizer, 220 milhões. E ainda faltam pagar 277 milhões só em juros de acordos assumidos e não pagos de anos anteriores. Com todos estes sacrifícios, hoje a região continua a ter praticamente a mesma dívida, superior a 6 mil milhões de euros, insustentável, poderá ser negociada muito em breve, tanto nos prazos como nos juros.
Caso contrário, corremos o risco de incumprimento com todas as consequências negativas que representa para uma região que há muito já perdeu a sua confiança, a credibilidade junto do Governo da República e das instituições europeias. Por fim, é urgente conhecer o documento de estratégia orçamental 2014-2018, há muito prometido por este Governo, que tem por objetivo conhecer o compromisso do Governo Regional com a sustentabilidade das finanças públicas no horizonte para além do programa de ajustamento financeiro. Aqui é urgente conhecer qual é a estratégia orçamental com o objetivo de descer esta bruta carga fiscal imposta por este Governo e pelo PAEF.